Naquela tarde de verão, o hospital estava como sempre. Corredores movimentados, vozes apressadas e a tensão invisível que paira sobre um lugar onde vidas mudam a cada segundo. Dr. Rafael, conhecido por sua precisão cirúrgica e frieza, não imaginava que aquele dia mudaria o curso de sua vida. Caminhando apressado para mais uma cirurgia, ele foi interrompido por uma enfermeira, que com um olhar preocupado o chamou para avaliar um caso urgente. Ao entrar na sala de emergência, o que ele viu foi inesperado. Uma mulher, visivelmente exausta, deitada na maca. Seus olhos refletiam dor e sofrimento, mas havia algo mais ali, algo que despertou em Rafael uma sensação que ele não conseguia explicar. A mulher, identificada como Juliana, era uma sem-teto que havia sido encontrada desmaiada nas ruas. Seu estado era grave e sua sobrevivência dependia de uma intervenção cirúrgica imediata. Rafael, acostumado a tomar decisões rápidas, não hesitou. Mas o que o intrigava era o motivo pelo qual ele se sentia tão compelido a salvá-la. Havia muitos pacientes naquele hospital, muitos rostos que ele veria e esqueceria em poucos dias, mas algo em Juliana o fez parar. Enquanto preparava-se para a cirurgia, flashes de pensamentos confusos passavam por sua mente, como se seu instinto lhe dissesse que essa mulher era importante, mais importante do que ele poderia imaginar. A cirurgia foi longa e complexa. Cada movimento de Rafael era cuidadoso, quase como se ele estivesse lidando com algo frágil e precioso. O silêncio na sala era quebrado apenas pelos sons dos equipamentos médicos, e todos os olhares estavam fixos no cirurgião, que parecia imerso em uma concentração quase sobrenatural. Quando finalmente terminou, Rafael sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. Ele salvou muitas vidas, mas dessa vez, o peso que saía de seus ombros era diferente. Sem entender muito bem por quê, Rafael decidiu acompanhar o caso de Juliana mais de perto. Os dias seguintes trouxeram uma recuperação lenta, mas constante. Juliana, agora acordada, olhava para Rafael com uma gratidão que palavras não poderiam expressar. E assim, sem que nenhum dos dois entendesse completamente, uma ligação invisível começou a se formar entre eles, algo que nem o tempo, nem a razão poderiam explicar. Rafael, sempre tão focado em sua carreira e distante das emoções, se viu pensando em Juliana fora do hospital, tentando decifrar o que era aquele sentimento que parecia crescer cada vez mais dentro dele. E assim, sem que percebessem, suas vidas estavam para mudar para sempre. Ligadas por um fio invisível que apenas o destino poderia tecer. Enquanto conversavam, Rafael sentia uma inquietação crescente, uma força invisível que o empurrava para mais perto de Juliana. Seus olhos, antes tão profissionais e controlados, agora a examinavam com uma curiosidade diferente, quase como se procurassem respostas para perguntas que ele nem sabia que tinha. Juliana, por outro lado, estava calma, mas havia algo em sua postura, em seus gestos, que revelava uma confiança recém-adquirida, como se ela soubesse que aquele momento era tão importante quanto a primeira vez que se encontraram. A gratidão que ela expressava parecia ser apenas a ponta do iceberg. Havia algo mais profundo, algo que ela hesitava em revelar, mas que Rafael podia sentir, mesmo que não conseguisse entender completamente. Os minutos passavam e o consultório, normalmente um espaço de ciência e razão, parecia ter se transformado em algo muito mais íntimo, quase sagrado. Cada palavra que Juliana proferia era carregada de significado, e Rafael se via cada vez mais cativado por ela, não apenas pela história que contava, mas pela pessoa que ela havia se tornado. A transformação de Juliana não era apenas física ou material. Havia uma força interior nela que Rafael não conseguia ignorar. Ele, que sempre se orgulhou de sua capacidade de manter distância emocional dos pacientes, sentia suas defesas desmoronarem diante daquela mulher que, anos atrás, era apenas mais um caso difícil em sua longa carreira. Juliana, por sua vez, parecia perceber a luta interna de Rafael, e isso a deixava ainda mais determinada. Havia uma leveza em sua voz quando ela finalmente confessou que, desde aquele dia no hospital, nunca havia parado de pensar nele.
Não era apenas gratidão, era algo mais complexo, mais profundo, algo que ela não conseguia descrever em palavras, mas que estava ali, evidente em cada gesto, em cada olhar. Rafael, pego de surpresa, sentiu o chão firme de sua vida organizada e previsível começar a tremer. O que começara como uma simples visita de agradecimento estava se transformando em algo muito maior, algo que ele não tinha como controlar. A tensão no ar era palpável, mas não era desconfortável. Era como se ambos soubessem que estavam à beira de uma grande mudança, algo que poderia alterar o curso de suas vidas para sempre. Rafael, que sempre teve uma resposta para tudo, se viu sem palavras, lutando contra o turbilhão de emoções que Juliana despertava nele. E então, em um impulso que ele não conseguiu controlar, Rafael perguntou se ela gostaria de sair para jantar naquela noite. A pergunta pairou no ar por um momento, carregada de significados ocultos, e quando Juliana aceitou, ambos sabiam que estavam cruzando uma linha invisível, entrando em um território onde o futuro era incerto, mas também cheio de possibilidades. Ao sair do consultório, Juliana olhou para Rafael uma última vez antes de partir, e naquele olhar havia uma promessa silenciosa de que aquilo era apenas o começo. Rafael, ainda processando tudo o que havia acontecido, percebeu que algo havia mudado dentro dele. Aquele reencontro não era apenas um simples evento do destino, era o início de uma jornada que, de alguma forma, ele sabia que estava destinado a seguir. Mas o que viria a seguir, ele ainda não podia prever. E talvez isso fosse o que tornava tudo tão irresistivelmente atraente. O jantar, que começou com conversas leves e lembranças da cirurgia, logo se transformou em algo mais íntimo e revelador. A atmosfera do restaurante parecia desaparecer enquanto Rafael e Juliana mergulhavam mais fundo na conexão que sentiam. Entre sorrisos e olhares, as barreiras foram se desmanchando e eles se permitiram explorar sentimentos que estavam ali, latentes, desde o momento em que se reencontraram. Juliana, agora mais à vontade, compartilhou detalhes de sua vida que nunca havia contado a ninguém, revelando traumas e desafios que moldaram quem ela era. Rafael, sempre o ouvinte, se sentiu puxado para dentro dessa história, como se cada palavra dela estivesse desvendando um mistério sobre ele mesmo. Enquanto a noite avançava, o clima mudou. Havia uma tensão crescente, mas dessa vez não era apenas emocional. Juliana, em um momento de vulnerabilidade, confessou que sempre sentiu que algo estava faltando em sua vida, mesmo após ter conquistado tanto. Era como se houvesse uma parte de sua história que ela não conseguia alcançar. Uma sombra que pairava sobre suas memórias de infância. Rafael, tocado pela sinceridade de Juliana, percebeu que aquele vazio que ela descrevia ressoava em algo dentro dele também. Era como se ambos estivessem à beira de descobrir algo que ia além deles, algo que estava escondido nas profundezas de suas almas. O jantar, que começou com a promessa de uma noite agradável, agora parecia ter se transformado em um portal para o desconhecido. Havia uma energia no ar, uma sensação de que estavam prestes a desvendar algo que mudaria tudo. Quando voltaram para a casa de Juliana, a decisão de explorar mais da vida um do outro parecia natural, inevitável. Foi nesse espírito de descoberta que, ao caminharem pelos cômodos da casa antiga que Juliana havia comprado recentemente, Rafael sugeriu explorarem o porão. Havia algo naquela casa que sempre intrigou Juliana, um sentimento de que a história do lugar estava entrelaçada com a dela de uma forma que ela ainda não compreendia. Desceram as escadas em silêncio. Cada degrau parecia ecoar com uma promessa de revelação. O ar no porão era denso, carregado com o peso de anos de segredos guardados. E então, em um canto empoeirado, encontraram o que parecia ser um álbum de fotografias antigas. Ao abrir as páginas, a surpresa foi imediata. Fotos de uma família desconhecida, mas com um detalhe perturbador. Em uma das imagens, uma menina com os olhos arregalados e cheios de vida sorria para a câmera, e Juliana congelou ao perceber que aquela menina era ela. Juliana sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao encarar a foto. Aquela imagem não fazia sentido. Por que ela estava ali,
ao lado de pessoas que não reconhecia. O sorriso da criança na foto, tão familiar, trazia à tona lembranças confusas e fragmentadas de uma infância que até aquele momento parecia clara e bem resolvida. Rafael, percebendo o choque no rosto de Juliana, pegou o álbum e começou a folhear as páginas. A cada nova imagem, a sensação de que estavam desenterrando um segredo enterrado há muito tempo só aumentava. As fotos mostravam momentos felizes, uma família unida, mas uma sombra parecia pairar sobre tudo aquilo. Quem eram aquelas pessoas? E por que Juliana nunca soube da existência delas? Enquanto continuavam a explorar o álbum, perguntas começaram a surgir, cada uma mais perturbadora do que a anterior. Juliana lutava para juntar as peças, mas a verdade parecia escorregar por entre seus dedos. Rafael, sempre o lógico, tentava encontrar uma explicação racional, mas até ele estava começando a duvidar de tudo. O que antes era uma noite tranquila de redescoberta estava se transformando em uma jornada para o desconhecido, com o peso do passado se infiltrando em cada canto daquele porão. Juliana fechou o álbum com um estalo, a respiração pesada e o coração acelerado. Algo estava terrivelmente errado. Aquele álbum não estava ali por acaso, e as pessoas nas fotos não eram estranhos, apesar de suas lembranças falharem em confirmar isso. Rafael, sentindo a urgência do momento, sugeriu que procurassem mais pistas na casa, talvez algo que pudesse explicar aquelas fotos e a conexão de Juliana com aquela família. Mas Juliana sabia, instintivamente, que o que encontrassem não seria fácil de aceitar. Cada passo dado no porão parecia mais pesado que o anterior. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som de suas respirações e o farfalhar das páginas do álbum. A tensão no ar era quase palpável, e a sensação de que algo muito maior estava por trás daquele mistério os envolvia completamente. Juliana, com o álbum pressionado contra o peito, começou a se perguntar se estava preparada para enfrentar a verdade que estava prestes a ser revelada. Rafael decidiu que precisavam de respostas. O mistério envolvendo o álbum e as fotos de Juliana não poderia ser ignorado. Eles começaram a vasculhar o porão em busca de mais pistas. Entre caixas antigas e móveis empoeirados, encontraram um baú trancado. A curiosidade se transformou em uma urgência quase desesperada quando Rafael, usando uma ferramenta improvisada, conseguiu abrir o baú. Dentro, encontraram documentos, cartas amareladas pelo tempo e uma pequena chave envolta em um pedaço de tecido. As cartas, escritas com uma caligrafia cuidadosa, revelavam fragmentos de uma história que Juliana nunca conheceu. Conforme Rafael e Juliana liam as cartas, a verdade começou a emergir, peça por peça. As cartas falavam de uma criança desaparecida, de um segredo que precisava ser mantido a qualquer custo. O nome de Juliana não era mencionado diretamente, mas as descrições deixavam pouco espaço para dúvidas. A cada nova linha lida, Juliana sentia o chão sob seus pés se desfazer. Rafael, sempre ao lado dela, segurava sua mão com força, como se isso pudesse ancorá-la à realidade enquanto o mundo dela se desmoronava. As cartas indicavam que a família de Juliana foi vítima de uma conspiração, algo que envolvia interesses poderosos e perigosos. A chave que encontraram no baú parecia ser a próxima peça do quebra-cabeça. Rafael sugeriu que continuassem explorando a casa, talvez houvesse um cofre ou uma gaveta secreta que guardava a última peça do mistério. Juliana, ainda atordoada pelas revelações das cartas, concordou. Cada passo agora era dado com a sensação de que estavam se aproximando de algo sombrio e perigoso. Enquanto subiam as escadas de volta à casa, o silêncio entre eles era carregado de expectativa e medo do que poderiam encontrar. No andar superior, em um dos quartos que Juliana mal havia explorado desde que comprou a casa, encontraram uma pequena porta embutida na parede, quase imperceptível. A chave encaixou perfeitamente na fechadura, e ao girá-la, a porta se abriu com um rangido, revelando um compartimento escondido. Dentro, havia mais documentos, mas o que chamou a atenção de Juliana foi uma foto emoldurada, cuidadosamente guardada ali. Era a mesma família do álbum,
Mas desta vez, todos estavam sérios, quase tristes, como se soubessem que aquele momento marcava o fim de algo. Rafael pegou a moldura e, ao virar a foto, encontrou uma anotação no verso. Eram coordenadas seguidas por uma data antiga. O enigma agora parecia se complicar ainda mais, e Juliana sabia que, se quisesse entender toda a verdade sobre sua família e seu passado, teria que seguir essas pistas até o fim. Rafael, percebendo a determinação nos olhos de Juliana, prometeu que estaria ao lado dela, não importava o que viesse a seguir. Rafael e Juliana, agora mais determinados do que nunca, seguiram as coordenadas anotadas no verso da foto. O destino os levou a uma propriedade afastada, nos arredores da cidade, um lugar que parecia ter sido abandonado há décadas. Ao chegarem, a sensação de que estavam prestes a desvendar algo monumental os envolveu. A casa antiga, com janelas quebradas e paredes cobertas por eras, parecia guardar mais segredos do que poderiam imaginar. A cada passo que davam em direção à entrada, o ar ao redor parecia se tornar mais pesado, carregado de uma história que ansiava por ser revelada. Dentro da casa, o cenário era ainda mais sombrio. O chão rangia sob seus pés e o cheiro de madeira envelhecida enchia o ar. Eles começaram a explorar os cômodos em busca de pistas, tentando decifrar o enigma que as coordenadas e a data indicavam. Em um dos quartos, encontraram um velho cofre, escondido atrás de um painel na parede. A combinação para abri-lo estava escrita na mesma foto, ao lado das coordenadas, como se alguém tivesse deixado tudo preparado para aquele momento. Quando finalmente conseguiram abrir o cofre, o que encontraram fez o sangue de Juliana gelar. Dentro havia documentos legais, transferências de propriedade e, o mais perturbador, certidões de nascimento. Juliana puxou uma das certidões e seu nome estava ali, junto com o de pessoas que ela nunca conheceu, mas que, aparentemente, eram seus verdadeiros pais. A verdade começou a tomar forma de maneira brutal e devastadora. Juliana não era quem ela pensava ser. Sua vida, sua identidade, tudo parecia uma construção de algo muito maior, algo que ela ainda não conseguia entender completamente. Rafael, ao lado dela, sentiu a gravidade do momento. Os documentos apontavam para uma série de transações obscuras que conectavam a família de Juliana a um esquema criminoso que envolvia grandes somas de dinheiro e, ao que tudo indicava, uma rede de tráfico de influência. Havia também cartas, escritas com pressa, que detalhavam um plano para esconder Juliana e protegê-la de inimigos que, aparentemente, ainda estavam à espreita. A sensação de perigo iminente era quase palpável, e Rafael sabia que, a partir daquele momento, a vida deles estava em risco. O mistério que estavam desvendando não era apenas sobre o passado de Juliana, mas também sobre forças poderosas que não hesitariam em fazer de tudo para manter seus segredos enterrados. O peso das revelações tomou conta do ambiente, e Juliana mal conseguia respirar ao ver seu nome associado a um passado que ela nunca imaginou. Rafael percebeu que cada peça desse quebra-cabeça estava começando a se encaixar, mas ao mesmo tempo, quanto mais descobriam, mais sombria a situação se tornava. O perigo não era apenas uma sombra distante. Agora, ele estava ali, presente em cada documento, em cada linha lida. Rafael, preocupado com a segurança de Juliana, sugeriu que saíssem da casa imediatamente, mas ela estava determinada a entender tudo, a descobrir até onde essa rede de mentiras se estendia. Enquanto saíam da propriedade, uma sensação de estar sendo observados começou a tomar conta. No caminho de volta, um carro preto apareceu no retrovisor, seguindo-os a uma distância suspeita. Rafael tentou manter a calma, mas o carro continuava a segui-los e a tensão dentro do veículo começou a crescer. Juliana, ainda processando as informações, olhou para Rafael com um misto de medo e desespero. Sabiam que tinham mexido em algo perigoso e agora a única opção era fugir. Mas para onde? Rafael fez uma curva brusca na tentativa de despistar o carro, mas ele continuava atrás. O que começou como uma busca por respostas agora se transformava em uma corrida por suas vidas.
O silêncio dentro do carro era sufocante, interrompido apenas pelos sons do motor acelerado e das respirações tensas. Rafael, com o olhar fixo na estrada, sabia que precisavam de um plano, e rápido. Juliana, percebendo a gravidade da situação, começou a vasculhar os documentos que haviam trazido, na esperança de encontrar algo que pudesse ajudá-los a sair daquela situação. O carro atrás deles se aproximava cada vez mais, e a adrenalina pulsava nas veias de Rafael, enquanto ele tentava manter o controle. Juliana, tremendo, encontrou uma carta mencionando um antigo contato da família, alguém que poderia oferecer proteção, mas a localização era vaga e o tempo parecia estar contra eles. Rafael sabia que, se não conseguissem despistar o perseguidor, as chances de saírem vivos daquela situação eram mínimas. Com uma última manobra arriscada, ele conseguiu sair da estrada principal, entrando em uma trilha desconhecida, torcendo para que isso fosse suficiente para escapar do perigo iminente. A trilha era estreita e cercada por árvores densas, criando um túnel escuro que apenas aumentava a sensação de claustrofobia. Rafael mantinha o olhar fixo na estrada à frente, enquanto Juliana, ainda segurando os documentos, tentava controlar o pânico crescente. Eles não tinham certeza se haviam conseguido despistar o carro preto, mas não podiam parar. A urgência de encontrar um lugar seguro, somada ao peso das revelações, tornava cada segundo mais tenso. Após alguns minutos, avistaram uma casa isolada, escondida entre as árvores. Rafael decidiu arriscar e estacionou o carro. O lugar parecia abandonado, mas não tinham outras opções. Entraram rapidamente, fechando a porta atrás de si e tentando recuperar o fôlego. O silêncio era ensurdecedor e ambos sabiam que precisavam agir rápido. Juliana encontrou um telefone fixo em uma mesa empoeirada e tentou ligar para o número do contato mencionado na carta. As mãos tremiam enquanto ela discava os números, mas o telefone estava morto, sem sinal. Rafael começou a procurar por algo que pudesse servir de defesa, enquanto Juliana, lutando contra as lágrimas, tentava pensar em um próximo passo. De repente, ouviram o som de um motor distante, o que significava que o carro que os seguia ainda estava por perto. O coração de Juliana disparou. Eles estavam sendo caçados e o tempo parecia estar se esgotando. Rafael encontrou uma velha espingarda em um armário, mas não tinha certeza se funcionava. Mesmo assim, decidiu que era melhor estar preparado para o pior. O som do carro se aproximando tornou-se mais alto, e o medo no rosto de Juliana era inconfundível. Rafael a puxou para um canto da casa, onde poderiam se esconder. Os minutos seguintes foram de pura tensão. Ouviram passos lá fora, alguém estava circulando a casa, provavelmente tentando verificar se eles realmente estavam ali. Juliana, segurando sua respiração, sentia o peso do passado e do presente convergindo de maneira aterrorizante. Ela sabia que, se fossem encontrados, tudo estaria acabado. Os passos pararam na porta, e o silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer som que poderiam ouvir. Rafael apertou a espingarda nas mãos, pronto para defender Juliana a qualquer custo. A tensão no ar era quase palpável, e o próximo movimento poderia decidir tudo. O som da maçaneta girando foi o suficiente para fazer o coração de Juliana quase parar. Rafael segurou a respiração, cada músculo do seu corpo tenso, esperando pelo inevitável. A porta rangeu ao ser aberta lentamente, e o som de passos ecoou pelo chão de madeira desgastado. Alguém havia entrado na casa, e o peso da ameaça pairava sobre eles como uma nuvem escura e densa. Juliana, tentando controlar o medo que tomava conta de seu corpo, agarrou o braço de Rafael com força, como se isso pudesse, de alguma forma, afastar o perigo que se aproximava. Os passos continuaram, se aproximando, cada vez mais perto do lugar onde eles estavam escondidos. Rafael sabia que tinha poucos segundos para decidir o que fazer. A velha espingarda em suas mãos era sua única defesa, mas ele não sabia se estaria disposto a usá-la. Enquanto isso, a sombra do intruso se estendia pelo chão, indicando que ele estava prestes a encontrá-los. A tensão era insuportável, e o ar parecia carregado de eletricidade,
como se a qualquer momento algo pudesse explodir. De repente, os passos pararam bem diante deles. O intruso parecia hesitar, talvez percebendo a presença deles, ou talvez apenas avaliando o ambiente. O silêncio era mortal, e o tempo parecia ter congelado. Juliana podia ouvir o próprio coração batendo em seus ouvidos, cada batida ecoando a incerteza do que aconteceria a seguir. Rafael, sentindo o olhar do intruso se fixar em sua direção, apertou o gatilho da espingarda, pronto para fazer o que fosse necessário para proteger Juliana. Mas antes que pudesse agir, uma voz baixa e áspera ecoou pela casa. Eu sei que vocês estão aí. Não quero machucar ninguém, mas precisamos conversar. O tom era calmo, quase frio, mas não havia nenhuma garantia naquelas palavras. Juliana trocou um olhar rápido com Rafael, tentando decidir se deveriam confiar ou se preparar para o pior. O intruso, percebendo a hesitação deles, deu um passo à frente, suas mãos erguidas em sinal de rendição, mas os olhos fixos em Rafael estavam carregados de uma intensidade que não podia ser ignorada. O próximo movimento seria crucial, e ambos sabiam que qualquer decisão precipitada poderia levar a consequências irreversíveis. A tensão no ar era quase palpável, e cada segundo que passava apenas aumentava o suspense do que estava por vir. Rafael manteve a espingarda firme, os olhos fixos no homem à sua frente. Juliana, sentindo a incerteza crescer, deu um passo para trás, mas algo na voz do intruso a fez parar. Vocês não entendem, ele continuou, com uma calma que contrastava com a tensão do momento. Tudo o que aconteceu, todo esse caos, foi para proteger Juliana. Eu fiz o que era necessário. As palavras ecoaram pela casa, mas não trouxeram o alívio que ele parecia esperar. Rafael, ainda cauteloso, não abaixou a arma, mas sua mente estava correndo, tentando decifrar as intenções do homem. Proteger Juliana? De quem? De você mesmo? Ele disparou, a voz carregada de desconfiança. O intruso balançou a cabeça lentamente, uma expressão de tristeza passando por seu rosto. Não sou eu quem vocês devem temer. Aqueles que separaram sua família, eles estão muito acima de mim, e eles sabem que vocês estão perto demais da verdade. Se não agirmos agora, não haverá tempo para escapar. Juliana, que até então havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Quem é você? E por que devo acreditar em uma única palavra do que diz? O homem a olhou nos olhos, um misto de culpa e urgência em sua expressão. Sou um velho conhecido de sua família, alguém que deveria ter protegido você desde o início, mas falhei. Tudo o que posso fazer agora é corrigir meus erros e garantir que você fique em segurança. Há um plano maior em jogo, algo que vai muito além do que você ou Rafael podem imaginar. O silêncio que se seguiu foi denso, mas Rafael finalmente baixou a arma, ainda com uma expressão de desconfiança. Se o que você diz é verdade, o que devemos fazer agora? O intruso deu um passo à frente, aproximando-se de uma janela e espiando a escuridão lá fora. Precisamos sair daqui imediatamente. Eles já estão a caminho. Conheço um lugar seguro, mas temos que ser rápidos. Com o coração acelerado, Rafael e Juliana decidiram confiar nele, mesmo com todas as dúvidas que ainda pairavam. Não havia tempo para debates, apenas ação. Juntos, os três saíram da casa e correram em direção ao carro, com a sensação de que estavam sendo observados, crescendo a cada passo. O homem deu instruções precisas a Rafael enquanto entravam no veículo, e ele, sem perder tempo, seguiu o caminho indicado. A estrada era escura e sinuosa, o clima dentro do carro era tenso, mas determinado. Juliana segurava os documentos que haviam encontrado, sentindo o peso da história de sua vida nas mãos. Enquanto se distanciavam daquele lugar, uma pergunta permanecia em sua mente. Quem eram esses inimigos poderosos e até onde estariam dispostos a ir para silenciá-la? A estrada à frente era longa e incerta, mas com Rafael ao seu lado, Juliana sentia que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de encontrar paz e, finalmente, reconstruir sua história perdida.